Seja bem-vindo ao canal Reinventando do Seu Jeito. Esse é mais um Papo com Jane. Aquele momento na quarta em que a gente tira para bater um papinho por aqui. E eu penso em ajudar aí os meus seguidores e as pessoas que são inscritas no meu canal do YouTube, que normalmente são pessoas que estão pensando em reformar ou que já estão reformando a sua casa ou mesmo construindo. E eu procuro trazer aqui dicas para facilitar a sua vida. Então hoje eu trouxe o assunto demolir paredes estruturais ou não, mas que tenham encanamento. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Eu já mostrei para você como é possível derrubar uma parede que seja estrutural com acompanhamento de engenheiro, com um cálculo adequado, escorando essa parede, essa laje antes dos dois lados para depois demolir a parede, depois colocar lá a estrutura, o reforço estrutural, para depois tirar a escora. Hoje eu vim falar então a respeito se essa parede tiver encanamento. Então no caso dessa obra que eu estou fazendo e vocês estão acompanhando aí a websérie dessa reforma geral no apartamento de 60 metros quadrados, uma das paredes estruturais que eu retirei era uma parede que tinha tubulação de água para a pia, de gás para o fogão e de esgoto da pia também. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai mexer numa parede que tenha instalações hidrossanitárias é fechar todos os registros para que se der algum acidente, da gente bater enfim, com a marreta ou com a talhadeira ou com alguma ferramenta nessa parede, que não estoure esse cano, que não venha inundar essa construção. Então a primeira coisa é descobrir onde é que está o registro, desligar esse registro para depois fazer a remoção dessa tubulação. Nesse caso que eu mostrei ali no apartamento, tá? Vou deixar as fotos aí para você dar uma olhadinha, a gente demoliu a parede e preservou a tubulação. E depois se recortou essa tubulação, se isolou com um tampão para trazer essa tubulação para o local certo, porque ela ia sair daquele lugar onde ela estava e iria ser colocada num outro local. O mesmo pode acontecer com essas instalações elétricas. Antes de mexer em qualquer coisa de elétrica, desligue os disjuntores para você não tomar choque e para que esses fios que estão chegando ali não fiquem energizados. E aí a gente pode manipulá-los com segurança. Aí não podia montar um vídeo desse sem trazer os perrengues, né? Então, assim, parece uma coisa tão simples. Eu vou mexer no encanamento, tem que fechar o registro. Parece simples, mas nem sempre é feito da forma correta. Então, eu vou contar aqui algumas coisinhas rapidinhas para você do que pode acontecer num problema desse. Por exemplo, a gente tem um colaborador da nossa equipe que estava nos contando uma história dessas. Que achou que o vaso sanitário do banheiro não estava tão moderno, vamos trocar um pouco, vamos trocar esse vaso para dar uma outra carinha para esse banheiro. Só que esse banheiro tinha mais de 30 anos e o registro do banheiro nunca necessitou ser fechado, porque não foi feito nenhuma manutenção, não foi necessário, nunca mexeram nesse registro. Quando foram fechar esse registro para trocar o vaso, o registro engripou, que a gente chama que ele tranca por dentro, que quebra, enfim. E tiveram que abrir toda a parede para trocar esse registro, porque daí não tinha como mexer, ficaram sem água, né? Nesse caso aí tem que ir lá no registro geral do prédio, fechar o de todos os apartamentos, deixar todo mundo sem água, até trocar essa coluna, esse registro ali da coluna. E depois ainda tem todo o incômodo, eles tiveram todo o incômodo de encontrar os azulejos, porque tiveram que abrir a parede. Encontrar os azulejos que eram antigos, tiveram que comprar nesses cemitérios de azulejo, aí paga por unidade. Então uma coisa que era para trocar um vaso, para modernizar, deu um transtorno, uma reforma grande no banheiro. Então essas coisas de registro são bem complicadas. E aí eu tenho, assim, estava conversando com o pessoal da equipe e pensando, vou trazer mais alguns casos aqui para exemplificar para o pessoal. E aí esse outro caso é um pouco parecido com o que eu estou fazendo na reforma ali, se você está acompanhando a reforma do apartamento. Essa nossa outra colaboradora estava fazendo uma reforma na cozinha do apartamento dela e ela precisava trocar o encanamento da cozinha. E aí não adianta fechar o registro que vem para a cozinha, tem que fechar o geral do prédio para poder trocar aquele encanamento todo, inclusive o registro que vai ser específico para aquele cômodo. E o zelador era novo, o zelador pensou que tivesse fechado o registro correto e não fechou, ele fechou um outro, ou não ficou bem fechado, alguma coisa assim. E quando foram mexer no encanamento, a água veio com tanta pressão que chegou a jogar o encanador contra a parede e inundou o apartamento
e inundou 2 andares abaixo, os 2 apartamentos abaixo dela. Ela teve que pagar pintura, faxina e alguns prejuízos que os vizinhos tiveram, porque ela estava mexendo, estava fazendo obra, e a obra, se causar problema para os outros, a gente tem que arcar. Então, essas coisas de fechar o registro para fazer as coisas, parece simples, mas é uma coisa que pode dar muito, a falta desse cuidado pode dar muito prejuízo, muita incomodação, muita dor de cabeça. Então, eu trouxe esses perrengues aqui, e no apartamento ali também, que a gente está fazendo a reforma, não deu perrengue, mas a gente teve que fechar geral do prédio para poder trocar, inclusive os registros do apartamento. Trocamos a tubulação e inclusive o registro. Então, nesses casos de prédio, tem que fechar a geral do prédio. Então, tomados todos esses cuidados, desligando o registro de água, desligando os disjuntores da rede elétrica, a gente pode mexer à vontade nessas tubulações, levar para onde a gente precisar, sem medo e podendo trabalhar com segurança. Eu sempre digo que você deve procurar um profissional adequado para fazer a sua reforma ou a sua obra. Às vezes é uma reforma pequena, dentro de uma cozinha, vai trocar uma pia de lugar, não vai chamar às vezes um engenheiro para fazer uma coisa assim. Mas se puder chamar, melhor ainda, porque vai estar bem atendido. Mas se você chamar ali o seu encanador, a pessoa e o seu bombeiro hidráulico, que entenda daquilo ali, ele vai saber que precisa fechar esse registro, mas você sempre fique atento aí também, porque já conhece aí como é que funciona o sistema. Eu agradeço a sua presença até aqui, espero que essas dicas tenham sido úteis e nos encontramos no próximo vídeo no sábado. Um beijo. Tchau.